Maoi! Ei! Eu sou a Mônica de Lima Knudsen. Eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o Patramada Criminal. E eu sei que vocês devem estar estranhando, que a gente tá faltando um aqui. Mas a nossa querida Natália, que é a capitã desse navio pirata da gente, ela precisava de um pouquinho de folga. Mas ela vai voltar na segunda no episódio normal, que a gente... Isso, a gente vai representar a Natália com essa caneta. Quando a gente achar que a Natália dizer alguma coisa, eu vou levantar este gatinho branco. Esta é a Nath para vocês. Finge que é um cachorro, finge que é o Jorge. Ah, é verdade, é que eu não tenho nenhum cachorro. Se eu tivesse um cachorro de pompom, eu usaria ele. Mas é o que tem pra hoje. Então a gente usa esse gatinho. A gente sobrevive com esse... Sim. E aí vem o gatinho. E quem vai me contar uma história hoje? E quem vai me contar uma história hoje? Sou eu! Yay! Ó, a gente tava conversando, eu e a Mo, ontem, e eu tive a ideia de eu fazer, quando forem meus casos agora de YouTube, eu vou fazer um mini especial de casos famosos das nossas cidades de origem ou em que moramos. Começando por São Paulo, que é a minha e a da Nath. E depois a gente vai passar, vamos passar esse episódio, não, esse podcast tá over-representado de paulistas nesse podcast. Sim. Vocês começam a falar do trem sabe, de do bairro, de um monte de coisa. Eu fico sempre boiando por fora, eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando, mas eu fico assim... Mas quando a gente chegar nas redondezas de Juru e da Boa Viagem, você vai poder explicar o que é o que e a gente não vai saber. Né, gente? Eu sou terrível pra me lembrar de coisa. A gente dá um jeito, a gente te manda mapas, te manda referências, te manda onde fica cada coisa. Mas tudo bem. Ah, mas... Ó, se te servir de consolo, esse caso que eu vou contar, ele é um caso clássico, tipo, da história dos crimes de São Paulo, mas eu não era a região que eu morava, então eu não manjo nada de onde fica o quê aqui. Vai entrar numa discussão de lugares que são meio amaldiçoados, assim, sabe? Porque esse caso em particular, a gente tá ainda crimes da cidade de São Paulo, e esse é o primeiro vídeo de 3 que eu vou fazer com o mesmo lugar. Porque aconteceu muita coisa ruim nesse lugar. Nossa! Sim. O nome do Poço. Essa história, ela aconteceu em 1948. E as fontes estão aqui embaixo para quem quiser conferir. E, assim, esse terreno, ele já estava zicado. O terreno dessa casa, ela ficava na número 104 da Rua Santo Antônio, no centro de São Paulo. Dizem aqui que essa Rua Santo Antônio ficava na esquina com a Avenida 9 de Julho. Mas eu não morava para aqueles lados, eu não sei dizer direito onde é. Foi um monte de nome e número que eu passei boiando de novo. A gente vai pôr no mapinha aqui. Você que morou no centro, eu morava no Butantã. Você que morou no centro, você vai saber onde é. Tá bom. Mas assim, o terreno já é zicado, porque antes de tudo acontecer, dizem que nesse lugar ficava um pelourinho. Não, era um pelourinho, na verdade. Isso. Tá que é... Para os nossos ouvintes que não curtiam muito aulas de história, ou que já esqueceram, Pelourinho era onde eles castigavam o escravo, né? Então falam que já era um lugar que tinha assim uma energia pesada, se você acredita nessas coisas. Total. Mas tudo bem. Depois que passou a escravidão e tal, nesse terreno foi construída uma casa, e era nessa casa que morava a família Ferreira de Camargo. E essa família era formada por 4 pessoas. Era o Paulo, o filho mais velho, a Benedita, que era a matriarca, né, a mãe do Paulo, e as 2 irmãs do Paulo, que era a Maria Antonieta, de 23 anos, e a Cordélia, de 19 anos. A mãe, a dona Benedita, ela era viúva, e o marido deixou uma boa herança, assim. E sabe essas famílias que eles não tinham mais uma fonte de renda, mas eles queriam viver como se tivessem? Ah, eu sei. É que então, nem aquelas os romances históricos que eu leio, assim. O Bingo da Mônica! Muito rolê assim que alguém tem que se casar porque a fortuna da família sumiu, mas eles já estão muito acostumados de viver com aquele standard. Mas tudo bem, continue. É exatamente isso, Isso é bastante importante para a história, assim. A dona Benedita, ela poderia ter passado o resto da vida com a herança que o marido deixou, sem ter que se preocupar com dinheiro, se ela tivesse...
ela continuou vivendo como se o marido estivesse vivo. Assim, como se o que ele deixou para ela, mais os 3 filhos viverem, fosse durada para eles manterem o mesmo padrão de vida para sempre, assim. E aí, o que aconteceu? Quando tudo isso aconteceu, o Paulo ele tinha 26 anos. Ele já era formado em Química Orgânica pela Universidade de São Paulo, pela USP, e ele já trabalhava, mas ele trabalhava como professor assistente. Então, assim, ele estava no começo da carreira dele. A Cordélia, a filha mais nova, ela trabalhava como datilógrafa, também para complementar a renda. E a Maria Antonieta, filha do meio, ela tinha um problema muito sério de esquizofrenia. Ela tinha uma doença mental bem séria. E dizem que a dona Benedita também tinha, se não esquizofrenia, alguma outra doença mental. Naquela época ninguém sabia muito bem o que era. Mas sabe quando fala, ela tem um temperamento muito forte. E na verdade isso quer dizer que a pessoa quebra toda a casa inteira quando tá puta? Sim. Era isso que Dona Benedita tinha. Ela era uma pessoa bem histérica, assim. Ai. E se tiver que comprar prato o tempo todo porque a mulher quebra, com certeza que não vai ter dinheiro. Era exatamente isso. E assim, professor assistente, naquela época até devia ganhar mais do que ganha hoje, mas ainda assim, as 2 únicas fontes de renda da família eram o salário de datilógrafa da Cordélia e o salário de professor assistente do Paulo. Não era o suficiente para manter a vida de luxo que a dona Benedita queria ter. Não. Então, o que sobra? Casar bem. E o Paulo, ele era um cara extremamente tímido, extremamente introvertido. Nerd. E ele não era muito putanheiro, assim, quando ele era jovem, não. Tanto que ele foi ter a primeira namorada dele quando ele já trabalhava na USP como professor assistente. E ele começou a namorar com uma assistente de enfermagem que chamava Exaltina. E ele estava muito apaixonado, ele já conhecia a família dela, o que em 1948 era super sério. Ele já frequentava a casa dela. Tinha aquele... Tinha que Sim, sentava no sofá de namorados e os pais estavam lá nas cadeiras. Sim, tomando conta fazia de corte. Fazia corte. Aí quando o horário de visita acabava, aí a mãe ou o pai iam e apagava a luz no... Como é que se chama? Da cozinha. Tipo a luz de fora da porta, sabe? Pra dizer, agora é hora de ir pra casa, Sim. meu filho. Agora você tem que ir embora. Isso, ele já estava nesse processo de corte, assim, bem tradicional. A mãe da Exaltina diz que ela não podia ter arranjado um genro melhor. Isso é um nome muito que brasileiro, a Exaltina viu? era apaixonada por ele. Exaltina, sim. Essa é a única Exaltina que eu conheço. E vocês? Vocês conhecem alguma Exaltina? É muito bom de fazer nome único, sabe? Que só ouve uma vez e nunca mais. Benedita e Exaltina, não tem nome mais brasileiro, assim. Benedita, Exaltina, Cordélia, são os nomes bem BR. Muito. E tava, assim, o Paulo tava apaixonadíssimo e por ele, a vida dele estava meio que feita. Qual que era o problema? Dona Benedita não aprovava o casamento. Porque ela não tinha Segundo ela, esse era o motivo real, de verdade, porque ela queria que ele casasse com alguma família tradicional para sustentar o resto delas, mas o argumento que ela usava era que Exaltina não era mais virgem. Como ela sabia, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas ela falava para quem quisesse ouvir que aquela moça não era mais virgem e que para ela, para casar com o filho dela, tinha que ser moça direita e moça direita tinha que casar virgem. Na verdade, era por causa de dinheiro. É por causa de dinheiro. E assim, não era nem... Quando é o filho que se casa, é ele que tem que suportar a família da mulher, não a família da mulher que vai suportar ele. Então, não fazia nenhuma diferença se ele casasse com uma pessoa rica ou pobre. Então, até faria, porque se ele casasse com uma mulher rica, ele, como homem da casa, ele controlaria as finanças da esposa e isso incluiria poder dar uma mesada pra mãe. Então, o ponto, eu acho que é bem assim, se ele casasse com uma mulher rica que não fosse virgem, a mãe dele não ia se incomodar. Mas como Exaltina não era mais virgem, pra ela isso era um problema. Então rolavam brigas homéricas, assim, na casa. Sabe essas brigas que a vizinhança inteira sabe? De ouvir mãe gritando. Ela sendo esquizofrênica também, eu imagino que a gritaria deve ter sido novela das 8, né? Devia ser aquela família que todo mundo sabe que eles não têm mais dinheiro, que tem aquela casa grande, mas caindo aos pedaços. Sei. E que você escuta eles berrando o dia inteiro. Como assim, Mônica?
A minha casa é de 1870. Tá caindo aos pedaços. Ah, mas não parece tão bonitinha. Eu tento, não mais. Mas é porque você não tá Nossa. vendo os detalhes, né? Não tá vendo. Ah. É que eu adoro casa antiga. A casa que eu morava antes dessa aqui era de 1600 e pouco, assim. Tinha a planta dela antiga, assim, é um negócio bizarro. Mas bem. E aí, o que aconteceu foi que o Paulo começou a ficar meio estranho. Na faculdade de Química Orgânica, e acho que até hoje assim, não sei, mas eles tinham aula de laboratório, né? Eles faziam experimentos em laboratório. E aí, o Paulo começou a fazer uns experimentos com os alunos na sala que envolviam disparos com arma de fogo. Ele catava a arma e atirava no laboratório. E a galera ficou tipo, primeiro, qual o objetivo, né? Sim, balística, talvez. Não existia, ele não era criminólogo, ele era apenas um químico. E aí perguntaram para ele, professor, que era chama ele de Dr. Hoffman, que era o professor do qual ele era assistente, né? Chegou para ele e falou, que porra é essa, né? Porra, Paulo, o que você tá fazendo? E aí ele disse que tava fazendo um teste para verificar os efeitos de atritos dos materiais que compõem a pólvora. Ok. E ele também fez algumas perguntas para o Dr. Hoffman sobre quais seriam os melhores agentes químicos para efetuar a corrosão de cadáveres. Shady as fuck. Sim, super shady. Já tá ficando um pouco suspeito do Paulo, viu? Sim, ó. Paulo suspeito. E aí, em outubro daquele ano, 1948, o Paulo, ele decidiu construir um poço no quintal. Ele tinha um quintal bem grande e ele pagou uma grana pra... eu não lembro quanto foi, mas ele pagou uma grana boa. Eu morria de medo de poço quando eu era pequena. Porque era magrela, eu ficava assim, sabe? Eu com certeza ia cair, ficar lá no fundo do poço, sabe? Tinha aquelas histórias quando a gente crescia de pessoal que caía criança que caía no poço, passava 8 dias lá e ele só mandando comida pelo balde para baixo no poço para criança subir e não tinha gente pequeno o suficiente para ir no poço para pegar a criança. Meu, o Chamado, né? Eu assisti aquele filme, eu peguei trauma de poço pro resto da minha vida, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando muito o poço do Chamado, assim, meio do nada aquele poço de pedra, sabe? Sim. E eu acho que foi. Depois tem fotos, a gente vai colocar aqui. Era um poço bem naquela vibe, assim. E aí, dessa vez, a mãe dele foi perguntar, porque, caralho, ele tava construindo um poço no fundo da casa, se eles tinham água encanada. E aí, o argumento que ele usou, ele falou pra mãe que ele queria começar um empreendimento de adubo orgânico para vender. E que para fazer isso, sem gastar muito dinheiro e sem acabar com a água da casa, ele ia precisar usar água de uma fonte independente do resto da casa. Ele falou isso tanto para ela quanto para os empreiteiros. Então, assim, até aí, né? Nerd que é bioquímico, sabe falar de um jeito que ninguém vai entender do que ele tá falando, então... Eu acho que ela perguntou que porra é essa, ele falou difícil, ela falou, então tá bom. Passou por cima da cabeça dela, né? Sim, ficou tudo certo. E aí, no dia 5 de novembro, ele avisou os amigos dele, os vizinhos, a parentada, tudo. Ele falou que ele ia viajar com a família pro Paraná. E aí, alguns dias depois, todo mundo da família e os vizinhos receberam um telegrama afirmando, e foi inclusive um telegrama para a casa deles, para a casa da família lá em São Paulo, falando que a mãe e as duas irmãs tinham morrido num acidente de carro. Eita, todo mundo? Todo mundo tinha morrido num acidente de carro próximo a Curitiba, né? E que por conta que o Paulo tinha sobrevivido e que ele estava voltando para casa. Suspeito. Muito suspeito. E aí, o que resolveu esse caso, na verdade? A fofoca, né? Porque o que aconteceu? Não fizeram nenhum obituário. E naquela época, como assim você não fez um obituário das falecidas no jornal da cidade de São Paulo? Não teve obituário e não teve velório. Teve corpo? Não, aí ficou todo mundo assim, e aí, né? Que acidente foi esse? E aí, o que aconteceu? A vizinhança começou a fofocar. Imagina se ele tivesse voltado para casa com o carro, sabe, com o carro que teve no acidente de carro, mas ele voltando para casa com o carro e sem corpo, sem velório, sem porra nenhuma, claro. Eu entendo que foi... Eu tô muito... Ficou todo mundo... Ele tá muito suspeito, viu?
Ele tá extremamente suspeito. E aí, mas quem denunciou, porque assim, não teve, né? Quem denunciou foi a vizinhança fofoqueira. Sim. Porque não teve as beatas, sabe? Ah, cadê? Como é que eu não vou no enterro? Como é que não tem enterro Então, da Dona ouvintes, Benedita? continuem a fofocar que um dia isso vai resolver Continua a crime. fofocar. A fofoca resolve crimes. E aí ele disse pra todo mundo que tava reclamando que, na verdade, os corpos tinham sido velados e enterrados lá em Curitiba mesmo e que ninguém viu nada no jornal porque morreram por lá. Mas isso não é muito comum. E aí as pessoas não ficaram satisfeitas. A prova o álibi que ele usava, né, era o telegrama que ele tinha recebido. Ele disse: eu não teria recebido um telegrama se eu estivesse envolvido nisso, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Como se eles tivessem ido juntos, elas tivessem ido passear sem ele e sofrido acidente. Ok, mas né? se okay. ele... Esse telegrama foi mandado para casa em São Paulo e ele supostamente está de férias, mesmo que elas tenham ido passear sem ele, ele também está lá de férias com elas. Não tem para que ele mandar o telegrama para... Ai, gente... Não, ó, a ideia que ele quis passar foi a seguinte, e não foi uma ideia muito boa, não. Ele disse assim, que saíram todo mundo junto, quando eles chegaram no destino lá no Paraná, eles se separaram, pra cada um fazer seus corres. Ele não deixa claro se ele viajou de férias ou se ele foi fazer alguma coisa a trabalho, mas eles se separaram na viagem. Elas sofreram um acidente e ele não ficou sabendo. Ele foi ficar sabendo só quando ele voltou pra casa, como se eles fossem voltar em dias diferentes, e quando ele chegou na casa dele, ele recebeu o telegrama. Essa foi a história que ele contou. Mas ninguém se conformava. E aí a fofoca do elas foram enterradas em Curitiba chegou pra polícia de São Paulo. E aí o policial foi tirar satisfação com ele, né? E ele contou a mesma historinha, mostrou o telegrama e beleza. E aí o que o delegado fez? Ele entrou em contato com a polícia de Curitiba, pedindo dados do obituário, pedindo todas as informações sobre acidentes de carro com 3... Isso foi um trabalho muito bom desse policial, em que? Em 1948. 48, então muito bom. Porque tem policial hoje em dia que não faz isso. Então, sim, exatamente. É. Não, ele arrasou. Bom. A fofoca, ele ouviu a fofoca, tá vendo? Ele deu razão à fofoca. Ele fazia parte da fofoca. Sabe, sim, ele fazia parte do grupo, mas só que ele chamava os fofoqueiros de informantes, tá entendendo? Mas era ele... Ele era parte da fofoca, sim. Foi isso. E aí ele foi confrontar, né, o Paulo. Ele falou: olha, Paulo, ele já foi confrontar o Paulo com um mandato de busca. E aí ele entrou lá com o delegado e 2 policiais. Falaram: olha, Paulo, a gente ouviu sua história, beleza, mas a gente foi confirmar com a polícia de Curitiba e nas datas que você passou da sua viagem não teve nenhum acidente fatal com 3 vítimas mulheres. E não tem nenhum registro de nenhum velório, nenhum sepultamento, nenhum serviço fúnebre, nada. Tipo, nenhuma das cidades grandes ali. Não. E aí ele falou assim: posso olhar a sua casa? Ele falou: claro, fica à vontade. E aí ele olhou a casa, ele não achou nada. E aí ele chegou no poço. Aí ele falou: a gente tem que olhar esse poço. Ele perguntou: de quando é esse poço? Ele falou: eu mandei construir mês passado. E aí ele olhou, ele falou assim: beleza, chama os bombeiros e manda os bombeiros virem aqui cavar o poço. Paulo, eu preciso que você fique aqui, que você não saia daqui. Aí ele falou: tudo bem, eu posso só usar o banheiro? E aí eles falaram: pode. Ele foi usar o banheiro, nisso eles escutam um tiro. Claro. Ele se deu um tiro no peito. No peito? Nossa. Sim, ele se matou com um tiro no peito. E aí chegaram os bombeiros, cavaram aquele poço e acharam 3 corpos enrolados em 3 panos pretos amarrados com corda. Tiraram os 3 corpos do poço, foi uma equipe do corpo de bombeiros, 2 ou 3 deles foram tirando as pedras e cavando o poço, e um deles ficou responsável por tirar os 3 corpos de dentro do buraco, né? E aí quando eles abriram, eles encontraram a Benedita, a Cordélia e a Maria Antonieta. Pela autópsia, eles viram que ele sedou as 2, ele sedou as 3, na verdade, com algum composto químico, que eles não identificaram qual é, provavelmente clorofórmio, e que o problema foi que a Maria Antonieta, eu acho que como ela já estava mais acostumada com o sedativo por conta da doença, ela acordou antes dele matá-la. Então ela resistiu. As outras 2 tomaram tiros ainda dormindo.
Elas não acordaram, não resistiram, não Porque eu aconteceu acho nada. assim, Todas... cloroformo, mesmo, como você diz, que você fica mais, quanto mais você usa, mais acostumado você fica. Por isso que Eu tinha... acredito que sim. Sim, não, mas tinha muito médico que era viciado em cloroformo, tinham que usar mais, Você nunca viu? Tem um... eu não me lembro do nome do livro que virou um filme. Mas tinha um médico que ele era viciado, ele tinha uma clínica de aborto clandestino, ele era viciado em cloroformo e ele tinha que se usar mais e mais o tempo todo. Nossa, gente. Quem diria, cloroformo dá barato, não tentem isso em casa. E ela acordou, né? E ela lutou. Ela era a única, foi a única vítima que tinha sinais de luta. As outras duas tomaram tiros no peito dormindo. O que tudo indica, ele atirou nelas, ou no dia ou alguns dias antes, 1 ou 2 dias antes da suposta viagem. E ele enrolou os corpos nos panos pretos, jogou no poço. E como a água do poço era muito gelada e o poço era muito fundo, o cheiro não subia. E aí ele conseguiu limpar toda a casa, por isso que não tinha vestígio de nada na casa. Acho que nem existia luminol na época, ninguém nem pensou em usar. Então ele conseguiu meio que se livrar. Se o delegado não tivesse ouvido a fofoca e falado desenterra esse poço, vamos ver o que aconteceu aí, talvez ele tivesse escapado. E o Esse motivo delegado foi... fez um trabalho ótimo, eu acho. Sim, Também, não só de ter ligado para Curitiba para perguntar sobre a morte de todo mundo, mas também de ter visto esse poço e pensar, não, a gente vai ter que desenterrar esse poço. vamos ver o que aconteceu aí. E ele tava atirando na aula de laboratório, porque se você fica... Ele tava pensando que se alguém fosse testar resíduo de pólvora... Ele tava testando com testemunhas, porque ele poderia falar, Ele era eu estava sabido, mas não atirando. era tão sabido assim, né? Eu acho que ele subestimou os esforços da polícia. Eu acho que ele não achou que a polícia fosse dar atenção, porque na cabeça dele ele era muito importante, estudado, professor, assistente de química. Então ele achou que não fossem pegar. E aí acontece uma coisa trevosa, que foi o bombeiro que tirou os corpos. Ele, depois que ele, alguns dias depois, né, dele fazer esse resgate, ele começou a ficar mal, descobrindo que ele pegou infecção cadavérica. E ele morreu. Ele morreu de infecção cadavérica. Sim. Bizarraço, assim. Obviamente, o caso ficou super famoso como crime Eu do não sabia nem poço, que crime do isso poço. existia. Infecção Infecção cadavérica. cadavérica. É quando ninguém, tem muita gente que não tem isso, mas tem gente que pega. E quando você as bactérias que corroem os cadáveres de alguma forma entram no seu organismo e começam a se espalhar nele. Nossa. É um negócio absurdo, assim. Eu nem sei se tem o que fazer quando acontece. Nossa. E aí, imagina, o caso já era super midiático, né? Depois que esse bombeiro morreu, o terreno lá, ele ficou com fama de amaldiçoado. Então, ninguém quis... Depois disso, não sobrou ninguém, né? Porque morreu a família inteira. E eles não tinham herdeiros próximos, não tinham um testamento feito. Então, a casa ficou lá para venda e ninguém quis comprar. E aí, o que aconteceu? A casa ficou vazia e abandonada até os anos 70, quando uma empresa, uma empreiteira, decidiu que ia derrubar a casa, porque ninguém ia comprar aquela porra mesmo, mas o terreno era imenso, porque era uma casa antiga e bem grande. Eles, vamos então aproveitar e construir um empreendimento, né? E foi lá que eles construíram o edifício Joelma. Esse edifício, ele passou por um incêndio nos anos 80, que deixou 191 mortos e mais de 300 feridos. Nossa. E aí o meu próximo vídeo vai ser sobre o edifício Joelma, que aconteceu neste mesmo lugar. Então depois dessa você se pergunta, será que não tem uns lugares que são amaldiçoados, né? Vai benzer Tem que benzer. Tia Luísa não... tia Luísa ia passar umas ervas lá e benzer e... Com certeza. Sim. Teve. Não, mas eu não vou dar mais spoiler, mas depois tem umas histórias sobre. Tem várias pessoas que trabalharam nesse prédio, que viram coisa, que tem relatos sobrenaturais e tal, e que eu nunca fui pra lá. Mas tem muita gente que foi, assim, que também é meio cética, assim, que conta umas histórias tenebrosas. Depois a gente vai saber mais do mesmo rolê que aconteceu no mesmo lugar. Nossa. Tô empolgada.
Empolgada foi a palavra. Empolgada pra ouvir a história. Empolgada pra ouvir a história. Acho chato que teve gente que morreu e tragédia, mas é por isso que a gente tá aqui, né, gente? Vocês estão acostumados aqui. Se vocês não gostassem de tragédia, não tinha ninguém aqui, né? Não vem só pra aqui só pra escutar piadas de tias, também pra escutar as tragédias. Tá entendendo? Piadas de peitos caídos. Disse a... Peitos de vó. Peitos de vó. Disse a Natália. A Natália representada por este gato branco. Sim. Em uma caneta. Foi isso, gente. Batemos a meta de tempo, está tudo bem. Que ótimo. Sim. E seguiremos aqui. Semana que vem tem mais. Talvez Natália esteja com a gente, talvez não. A Natália Porque Natália é uma mulher ocupada. Muito ocupada agora. Ela tá trabalhando, reformando, treinando, passeando. É uma empreendedora. Sim. Então. Uma empreendedora brasileira em Noruega. Exatamente. Então, mas ela, daqui a pouquinho ela tá de volta. É só a gente precisa. E se você estiver com saudade, né, da voz dela, segunda-feira ela tá aí. No episódio normal ela tá de volta. Então não se preocupem. Aquecendo nossos corações. Vai ficar tudo bem. Então é isso, gente. Por enquanto foi eu e a Renata hoje. A gente e é o que tem pra hoje. Pra cima, né? Eu não consigo. Se eu não tivesse com a perna quebrada, eu colocaria ela pra cima. Eu só mostrei o joelho agora porque eu não barbei a minha perna hoje. No próximo a gente põe as pernas. No próximo sem a Nath, a gente põe as pernas pra cima. Mas tudo bem. Nath, a gente ama. Beijinho, gente. Muito obrigada pela essa história. Achei interessante. Obrigada. Eu achei que o Paulo foi assim, achava que ele era um pouco mais esperto do que ele na verdade era. E a fofoca resolve crimes, gente. Então continue fofocando. Continue fofocando. Essa foi a lição de hoje. A lição de hoje. Continue a fofocar. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, dá um like, comenta, segue a gente no Instagram, no Patromada, eu não sei. Vão lá procurar e vocês acham. Não é tão difícil, gente. Patromada Criminal. Patromada Criminal Podcast, gente. Esse aqui não é meu trabalho, é o trabalho da Natália. Infelizmente, ela não tá aqui hoje. Então... E eu tenho déficit de atenção, então eu me esqueço. Yay! Déficit de atenção! Mas você sabe quem a gente é, né, gente? E se você não sabe, você sabe usar Google e acha a gente no Instagram, no Facebook, que tá quase morto, no Twitter, num monte de lugar. A gente também tem o site, se quiser comprar coisas, a gente tem a lojinha. Então... Dá uma força pra gente. Pra quem puder dar uma força, dá um like, comenta e vamos tentar chegar à nossa meta de 1000 seguidores aqui no YouTube. Yay! Indique para os seus amigos. Bora falar de tragédia. Sim. E piadas de tia. Nem eu nem a Renata tem peito caído, então a gente é muito ruim de piada de peito caído. Não, então, quando a pedra de peito caído, vocês pedem ajuda da Natália. Infelizmente. Felizmente, é bom não ter. Felizmente, não, é verdade. Não, eu tô, infelizmente, para os nossos ouvintes que gostam de escutar as piadas de peito caído, né? Mas, felizmente, pra gente, a gente não é nosso sofrimento. Aí, tchau, gente. Com essa a gente encerra. Tchau. Pôs a Natália na frente. It's like a family tree.
bring the funk back.